Seja bem-vindo a mais um episódio do O Especialista Podcast, a sua especialidade em destaque. E hoje, com muita alegria, estou aqui com uma parceira da revista, uma grande amiga, Cimeire Galdino Baqueta. Seja bem-vinda ao nosso Especialista Podcast. Bom dia, Rodrigo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu, falar contigo. A gente vai gerar um conteúdo muito legal. E eu já me apresento, me chamo Rodrigo, sou diretor franqueado da revista K, aqui de Campo Mourão, e vou apresentar para vocês o Especialista Podcast. Então comigo está a Cimeire Galdino Baqueta, ela que é casada com Edivaldo César, mãe de duas princesas, Ana Lívia e Ana Laura. Ela é esteticista e biomédica, tem especialização em estética e dermocosmética e em pré- e pós-operatório de cirurgias. Tem 15 anos no negócio, hoje ela tem 44 anos. Cimeire, que bom que você aceitou o nosso convite. E eu já vou iniciar fazendo uma pergunta que eu gosto muito, para você contar um pouquinho para nós da sua história. Quem é Cimeire Galdino? Onde nasceu? Como tudo começou? Fala para nós. Então, eu sou natural de Engenheiro Beltrão. Com 15 anos eu comecei a trabalhar como vendedora. Aí quando eu tinha 26 anos eu casei. Aí fui embora para Floresta. E de Floresta eu vim para Campo Mourão. E estou aqui até hoje em Campo Mourão. Que legal, Cimeire. Fala para nós como que foi o seu primeiro contato ali com a estética. Como que você conheceu a área da estética? Então, quando eu namorava, o meu esposo, ele foi trabalhar em Francisco Beltrão. E lá um rapaz que trabalhava com ele, a esposa estava fazendo o curso de estética. Aí um dia ele conversando comigo, ele falou assim, por que você não faz o curso de estética também? Até aí eu nunca tinha pensado. Aí quando a gente casou, aí eu comecei a fazer o curso de estética. Aí os 2 primeiros anos era muito difícil, eu fui a primeira turma do Cesumar, hoje é Unicesumar, né? Então, assim, foi uma época muito difícil o curso, porque não tinha material, não tinha professores próprios formados em estética, né? E aí eu comecei a fazer. Aí os 2 primeiros anos não era legal, porque era só teoria. Então, assim, aí no segundo ano a gente começou a ter um pouquinho de prática, sabe? Começou a trabalhar um pouquinho de terapias faciais, terapias corporais. Aí quando foi no 3º ano que eu realmente me apaixonei pela estética, foi quando a gente começou a fazer a parte de tratamentos, né? Olha que legal. Aí a gente começou a tratar as disfunções, específicas, celulite, gordura, a parte de facial, rejuvenescimentos, linhas de expressão. Aí foi onde eu comecei a gostar mais. Aí tanto é que eu terminei a minha graduação e já comecei a fazer a minha especialização. Aí eu fiz primeiro a de estética e dermocosmética, terminei, em seguida eu já comecei a de pré- e pós-operatório de cirurgias. Que legal, Cimeire. Eu sei que você tem a clínica, já há 10 anos, está 15 anos na área. Além da Cimeire profissional esteticista, biomédica, nós temos a Cimeire mãe, esposa, 2 princesas, Sim. Conheço suas filhas. Conta para nós, Cimeire, como que é a sua rotina na maternidade para conciliar também o trabalho de casa com as filhas e também a clínica. Então, não é fácil, a gente tem que fazer um esforço. Mas assim, na parte da manhã eu procuro ter um pouco mais de tempo com elas, E atendo também, não é todos os dias, porque elas têm compromisso, então nesses horários eu prefiro dar o tempo para ela, Mas assim, no período da tarde, daí elas vão para a escola, daí eu tô integralmente na clínica, Aí daí eu também não tenho um horário certo para ir embora, daí meu atendimento, É até a hora vai que até precisar. fechar os clientes. Isso, vai até fechar os atendimentos. Aí, esse horário, elas ficam com o pai. Que legal, Cimeire. Quando você iniciou na estética, uma curiosidade minha, você já iniciou com a sua clínica? Ou você teve a experiência com a estética em outra clínica? Você foi colaboradora? Ou você já pulou da faculdade para a sua clínica nova? Não, eu comecei dentro de um salão. Olha. Eu montei uma sala dentro de um salão. Então, durante 4 anos eu trabalhei dentro deste salão. Aí, depois que eu fui montar a minha própria clínica mesmo, que é onde eu trabalho sozinha e é onde eu tô até hoje. Já tem 10 anos que eu tô nesse lugar
com a minha clínica própria mesmo. Que legal, Cimeire. Muito bom conhecer um pouquinho da sua história, né? A gente tem uma estrutura de entrevista muito interessante. Nós vamos falar bastante da especialização da Cimeire, né? Pré e pós operatório, e vamos falar também de lipedema, né? Que é um assunto hoje, né, que está muito em alta. E falando já, pegando um gatilho, Cimeire, dentro da estética, o que nós percebemos hoje, né? Um mercado muito... ele vem avançando dia após dia, várias formações podendo fazer o mesmo procedimento, as clínicas direcionam muito para a mulher, né, que sempre foi aí o principal cliente, né, de consumo dos produtos, né, dos serviços estéticos, e também nós temos agora a presença do homem, né, o homem, ele está cada dia mais vaidoso, né, e procurando aí por esses procedimentos. Hoje lá na sua clínica, conta um pouquinho, né, o que você mais atende, né, primeiramente, e qual que é o principal público hoje da Cimeire em faixa etária de idade, né, mulher, homem, como que você organiza lá na clínica? Olha, vamos dizer que 99% continua sendo as mulheres, né? E assim, não tem uma faixa etária certa, porque começa na adolescência, já por causa de acne, ali, problemas hormonal, e eu tenho até as minhas senhorinhas lá de 75, 70 e poucos anos ali, tem bastante. Então, assim, mas o que mais procura mesmo, vamos dizer aí, é numa faixa de uns 25 até uns 50 anos, né? Que hoje em dia o pessoal tá muito já se prevenindo, né? Então, faz os tratamentos para se prevenir, para ter uma qualidade de pele melhor, né? Perfeito. E você trabalha lá com a estética facial, a corporal e os procedimentos de harmonização. Eu gostaria que você falasse para nós, né, a gente vai entrar num clima mais frio, né, o outono e o inverno está vindo aí, né, e quais são os cuidados, Cimeire, que você recomenda, né, que nós tenhamos com a pele? Então, o certo é sempre a gente se hidratar muito bem, e agora como vai entrar esse clima mais fresco, mais friozinho, a gente sempre tem que se hidratar muito bem a pele, e é uma época que a mulherada gosta muito para fazer os peelings, né? Porque vai fazer uma renovação, uma época mais fresca, sol mais fraco, né? Porque tem que ter um pouquinho de cuidado a mais, né? Sempre filtro solar é o ano todo, a gente se cuidar o ano todo. Só que essa época é mais propícia para os peelings, porque a pele fica mais fina, descama um pouquinho mais. Então, com o sol mais fraco, é mais tranquilo para cuidar nessa época. Mas, assim, em geral, fazem todos os procedimentos, mas o pessoal gosta mais de focar na parte de rejuvenescimento, para melhorar as linhas de expressão, renovar a pele, né? Porque essa é uma época mais propícia. Perfeito, porque nós percebemos, o pessoal procura muito os cuidados, né? Hoje o setor de estética ele está muito aquecido, né? Muitos profissionais, né? Devido à alta procura, né? A alta demanda de serviço. E eu sei que a estética ela é muito ampla, né? Hoje, se a gente for falar de tudo que oferece na clínica, nós temos aqui assunto para o dia todo. Tem. Então eu vou dar foco em alguns, né? Que é da tua especialização. Como eu já disse, né, nós vamos entrevistar vários especialistas de diversos segmentos. Então eu vou pegar aqui, Cimeire, eu gostaria que você comentasse, que eu acho um assunto muito pertinente, que é o pré-operatório. Né? Nós sabemos aí que na maioria das vezes é o médico que solicita, né, mas nem todos os médicos solicitam. Sim. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para nós, né, sobre o pré-operatório. Então, como você falou, tem médico que pede e tem médico que não pede. Então, assim, o certo seria toda pessoa que vai se submeter a uma cirurgia fazer o pré-operatório, porque você vai preparar a sua pele, vai preparar o seu organismo para receber uma agressão que é uma cirurgia plástica, né? Então, quando você faz essa preparação, o seu organismo já está adaptado e você consegue ter uma melhora tanto de recuperação como de resultado da cirurgia. Olha, que legal. É uma informação que eu não sabia, né? Porque toda e qualquer cirurgia, né, existe o seu risco, né? E já gera aquela ansiedade, sim, né, para fazer uma cirurgia. Então, por isso que é bom isso, né? Então, no
pré-operatório, o que que a gente faz? A gente faz uma drenagem, a gente faz uma hidratação, a gente faz uma massagem relaxante, justamente para quê? Para oxigenar tecido, melhorar a qualidade da pele, sabe? Então, dá uma maior resposta do seu organismo, tá? Perfeito. Conforme você também faz uma massagem relaxante, a pessoa vai mais relaxada para um centro cirúrgico. Então, geralmente, eu gosto de fazer a massagem relaxante na véspera que a pessoa vai para o hospital, porque daí você já vai mais relaxado. Então, você estando melhor, mais relaxada, você estando mais, vamos supor, mais tranquila, Perfeito. tudo Ocorre melhor, sabe? Então, facilita também. Eu acho assim que ajuda muito na recuperação do pós-operatório. Perfeito, porque temos o pré-operatório, a cirurgia e depois o pós-operatório, que eu gostaria que você comentasse também, né, qual é a importância, porque muitas pessoas, né, isso não é chutômetro, né, como eu atendo muito, eu percebo que muitas vezes as pessoas não fazem pós-operatório, né, eu gostaria que você destacasse os principais pontos do porquê, né, deve sim fazer um bom pós-operatório. Sim. Por que que é interessante? Tem médico que pede o pós-operatório imediato, ou seja, a pessoa recebeu alta no primeiro dia que chega em casa já faz uma drenagem. Então, assim, o meu serviço que eu presto um serviço muito personalizado. Então, tem gente que pergunta assim, Cimeire, você faz o atendimento em home care? Faço, porque tem muitas pessoas que não conseguem se locomover até a clínica para fazer o atendimento. Então, assim, na casa a pessoa também fica mais confortável, ajuda a pessoa a tomar um banho, porque às vezes a pessoa não tem alguém em casa que vai ajudar a ter esses cuidados com ela, sabe? Então, assim, qual a importância do pós-operatório? Por si só, o nosso organismo, ele responde a essa agressão. O que que acontece? Ele provoca edema. Edema é normal num processo de pós-operatório, só que o edema, ele dói. Ele dói muito, ele incomoda, a pessoa se sente mal. Então, a gente começando a fazer o pós-operatório quanto mais cedo, mais você vai estimular o seu sistema linfático, mais a gente vai melhorar esse quadro de edema, a pessoa vai sentir menos dor, a pessoa vai ficar mais tranquila, mais relaxada. E isso também favorece a recuperação. A gente acelera o processo de recuperação. Porque quando a gente faz a drenagem, a gente estimula o nosso sistema linfático, que por si só ele é lento. E quando você faz essa cirurgia plástica, tem essa agressão, o nosso organismo responde retendo mais líquido, ficando mais edemaciado. Então, quando a gente faz a drenagem, a gente acelera esse processo, a gente melhora esse quadro de edema, esse excesso de líquido no organismo, e a gente consegue melhorar tanto a qualidade da recuperação, a melhora de dor, de sentir peso nas pernas, nos braços, principalmente em pé, porque incha bastante, principalmente quando faz uma cirurgia de abdominoplastia, uma lipoaspiração, que é uma cirurgia mais complexa, que mexe mais, então a pessoa tende a reter mais líquido, a inchar mais os membros inferiores. Então, ajuda muito. Por isso é importante fazer. Só que tem que ressaltar. Tem médico que pede o pós-imediato e tem médico que não pede. Perfeito. Então, assim, em alguns casos é colocado dreno. O dreno também incomoda. Então, quando a gente faz a drenagem, a gente consegue eliminar esse líquido mais rápido. E aí, de repente, tem médico que tira com 7, tem médico que tira com 10 dias esse dreno. Então, a gente facilita com que esse líquido seja eliminado mais rápido para mais rápida a recuperação da paciente. E também para atingir o resultado desejado da paciente. Sim. Né? Tem gente que pergunta assim, mas é obrigado a fazer? Não que seja obrigado a fazer, mas o resultado alcançado é bem mais rápido. Se você não fizer, vai ter, só que você vai demorar 8 meses, 10 meses, 10 anos para você chegar no resultado final. E quando você faz o pós-operatório, com 4, 5, 6 meses, você já está no seu resultado final de cirurgia. Não que seja isso uma regra para todo mundo, cada um é cada um. Exatamente. Mas 90% dos casos, com 6 meses, o médico já faz um retorno e aí o médico às vezes já libera. Tem casos que você precisa fazer um retoque, então com 6 meses já está liberado para fazer esse retoque da cirurgia. Perfeito, Cimeire. Comenta para mim, pode comentar uma, duas, quais as principais
pós-operatório, quais são as cirurgias que você mais recebe lá na clínica? Cirurgia plástica, cesárea? Quais são as principais? Olha, o principal mesmo é cirurgia plástica. Cirurgia plástica. A mulherada gosta mesmo da cirurgia plástica. Legal. Mas, assim, é campeã. Mas eu já atendi pós de vascular, pós-cesárea, pós-bariátrica. Então, assim, é de cirurgias. Não é específico Perfeito. cirurgia plástica. Mas o que a gente mais atende é pós de cirurgia plástica. Por que eu pergunto isso? Porque às vezes você, mulher, que está nos acompanhando, pode perguntar, nossa, será que ela atende, né, a minha cirurgia? Né, estou precisando, eu acredito que eu devo fazer um pós-operatório. Então, por isso que eu perguntei, né, quais são as principais cirurgias que você atende na clínica. E dando continuidade, acho que ficou bem esclarecido, foi muito bom essas informações sobre pré e pós-operatório. Eu queria dar um pulinho também, já para aproveitar o gancho, falar sobre um assunto que está muito em alta, né, que é o lipedema. Eu gostaria que você colocasse para nós quais são os principais sintomas, né, comentasse um pouco sobre esse tema. Então, quando a gente fala em lipedema, tem muita gente que já ouviu falar em lipedema e tem gente que ainda não ouviu. Às vezes a pessoa tem lipedema e ela não sabe que ela tem lipedema. Antigamente, falava-se, a gente ia tratar celulite, lipedema como celulite. A gente tratava celulite achando que era celulite e na verdade não era. Era lipedema. Então, o lipedema, ele se parece muito com celulite. A pessoa tem aquele aspecto de casca de laranja, só que geralmente é mais edemaciado, é mais evidenciado. Quais os principais sintomas de lipedema? Sensação de peso, de cansaço, muita dor nos membros, roxo que aparece do nada, sensação de pele quente, porque o lipedema é uma gordura inflamada que comprime os vasos sanguíneos. Então, tem muita gente que às vezes não tem, a pessoa acha que é celulite, e a pessoa vai procurar um tratamento para celulite e na verdade não é. Fica no achômetro, né? Fica no achômetro. Só que qual a diferença? A celulite, ela não dói. A celulite, ela não dá essa sensação de peso nas pernas, de formigamento. Então, assim, tem essa diferença. Só que antigamente, o que acontece? Eu fui num curso em setembro em Curitiba sobre lipedema e o professor comentou, ele falou assim, gente, quem aqui já não tratou uma celulite? Falava assim, nossa, mas eu tô tratando, essa celulite tá cada vez pior. Por quê? Porque nós estávamos tratando o lipedema como se fosse celulite, porque Perfeito. Até então a gente também não tinha o conhecimento. Então agora não, a gente entende, sabe qual a diferença de um do outro, não é todo procedimento que a gente pode fazer no caso de lipedema, porque o lipedema é uma gordura inflamada e muitos procedimentos que a gente faz, a gente inflama mais essa gordura. Então a gente tem que saber certinho quais os tipos de procedimento a gente pode fazer em quem tem lipedema, senão a gente agrava o quadro em vez de melhorar o quadro de lipedema. Que interessante. Então esse acompanhamento, ele é feito pela parte estética e também pelo vascular. Sim. Pelo cirurgião vascular, ele que dá ali o diagnóstico, como que é feito um exemplo, a mulher ou o homem, acho que mulher e homem, né? É mais mulher. 99% é mulher. É mais na mulher. Mulher. Tá. Homem é difícil você ver com lipedema. Perfeito. É que eu sou leigo no assunto, né? Estamos aqui para aprender, são informações valiosas. Então é mais na mulher. Então falando assim de diagnóstico, né? Então, sentiu o sintoma, procura quem de primeiro momento? Procura o cirurgião vascular ou já pode procurar diretamente, né, um esteticista que está habilitada, que tem a especialização em lipedema? O certo é você procurar o médico te dá o diagnóstico do lipedema. E aí sim você ir atrás de um profissional qualificado para fazer o tratamento do lipedema. Explicando que lipedema não tem cura, lipedema tem qualidade de vida. O que eu tenho notado nas pacientes que eu tenho tratado com lipedema? Que a cada sessão que elas vêm, elas relatam que estão dormindo melhor, a sensação de peso, leveza, tá diminuindo a dor, então não fica tanto roxo. Então, assim, com as técnicas que são 90, quase todas são terapias manuais para tratar o lipedema,
e usando ativos específicos também, porque a gente usa produtos, a gente tem que ressaltar que não é todo tipo de produto que você pode usar em quem tem lipedema, porque você também pode piorar o quadro dessa gordura inflamada. Então, assim, o que elas relatam a cada sessão que elas voltam? Que estão melhorando, tá diminuindo a dor, tá diminuindo aquela sensação de peso, aquela sensação de formigamento, estão dormindo melhor. Então, assim, a gente vai melhorando para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Mas cura lipedema ainda não se tem uma cura. E tem que ser acompanhada por um profissional. Isso aí. Sim, e outra, o médico também vai orientar sobre alimentação, porque tem muitos alimentos que são inflamatórios. Então, quando você come, você vai aumentar a sua inflamação. Então, o médico vai orientar você a fazer a ingestão de alimentos que não sejam inflamatórios. A fazer uma atividade, entendeu? E fazer um acompanhamento com o especialista para melhorar o seu quadro de lipedema, né? Perfeito. Então, sentiu esse tipo de sintoma, procura um profissional médico, né? Não fica no achômetro, é sempre a principal recomendação. Sim. E também para tratar o lipedema, é interessante procurar um profissional que esteja habilitado e tenha especialização para tratar da forma correta e não agravar o lipedema. Exatamente. Perfeito, Cimeire. Dando continuidade, né, a gente já falou de lipedema, falamos de pré e pós-operatório, estética facial. Vamos falar um pouquinho de empreendedorismo, né? Porque tem a parte técnica, tem a parte estética, porém tem o percurso. E nós temos muitas profissionais jovens que estão entrando no mercado, né? Estão se formando, montando a clínica, né? Começando a empreender. Eu gostaria que você comentasse para nós como que foi o seu início na estética, quais foram as dificuldades até você firmar o seu nome no mercado, né? Porque todo profissional e toda empresa tem o seu começo. Sim. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho, né, dessa história profissional. Como a Cimeire iniciou, qual foi o desafio, né? O que você teve que superar para hoje estar completando 15 anos de profissão na área da estética. Como eu falei, eu era de Engenheiro Beltrão, aí casei e depois eu vim para Campo Mourão. Então eu não conhecia praticamente ninguém em Campo Mourão. Aí eu conheci a dona desse salão, que eu montei a minha sala. Então, assim, a minha primeira clientela foram as clientes do salão. Olha. Só que, assim, era bem difícil, porque como eu não conhecia ninguém, eu não tenho família aqui em Campo Mourão, então, assim, era difícil. Mas um dos piores desafios foi conseguir a clientela, porque tinha vez que eu ficava a semana inteira sem atender ninguém. Então, assim, uma coisa que eu sempre tenho comigo, que um professor falou na faculdade, falava assim, gente, vocês não podem começar a trabalhar hoje e achar que amanhã a agenda de vocês vai estar cheia. Ela falou assim, vocês têm que ficar pelo menos 1 ano no mercado para depois vocês começarem a ter certeza que vocês vão continuar. Assim, porque o primeiro ano é muito difícil. Então, assim, a maior dificuldade foi mesmo ganhar clientes. Perfeito. Então, assim, mas com persistência, com paciência, né? Aí você vai fazendo o trabalho bem feito, investimento. Então, assim, as clientes vão começando a te conhecer, vão começando a indicar você para os outros, para os amigos, para os familiares, né? Então, vai melhorando, vai crescendo. Então, hoje eu fico super feliz quando alguém manda mensagem para mim, olha, fulano me indicou, porque gosta muito do seu trabalho, que você é muito atenciosa e tal. Então, assim, é muito gratificante, principalmente essa indicação de outros clientes e outros pacientes para você atender um novo paciente, um novo cliente. Perfeito, porque quando nós começamos, né, em alguma área, né, o nosso salário é R$0. Sim. O risco é grande, né? Hoje eu vejo que as pessoas veem bastante o bônus, né? Nossa, olha, a profissional hoje ela tá no mercado há muito tempo, tá fazendo sucesso, mas todo profissional de sucesso teve o seu começo. Sim. Né? E passou por um percurso, teve dificuldade, igual você mesmo disse, né? Ficar 1 semana sem atender e sabendo que o custo tá ali. Tá ali. Tem as contas para pagar. Perfeito. E é uma fase que passou, né? Já são 15 anos de história em Campo Mourão. Eu vejo que você é uma profissional que sempre está se especializando, né? Trazendo novidades para dentro da sua clínica. Recentemente, né? Fez a formação de biomédica também.
E eu gostaria que você comentasse, Cimeire, quais são as novidades, né, que a clínica tem, que você trouxe recentemente, e como que você vê o mercado aí nos próximos 5 anos, o que você está almejando aí no segmento para ir para os próximos 5 anos? Então, olha, os meus últimos, vamos dizer assim, as minhas últimas atualizações foi na parte de injetáveis, das harmonizações, né? Tanto facial como corporal. Então, assim, tem bastante procedimento. Ultimamente, é os procedimentos que o pessoal mais procura, que são botox, bioestimulador de colágenos, preenchimentos, tratamento de gordura, Glúteo. né? Glúteo. Então, assim, são bastantes procedimentos, né? Outra coisa que eu fiz também foi fazer o curso para tratar lipedema, porque é um assunto delicado, você tem que ter realmente, tem que saber realmente o que é e como tratar lipedema para você melhorar a qualidade de vida do paciente, porque o lipedema é uma doença, realmente é uma doença e é muito doloroso para quem tem. Então, assim, então tem bastante coisa. A gente sempre está se atualizando, gosto de estudar bastante. Semana passada eu fui em Maringá, fiz mais um novo treinamento sobre um aparelho novo que eu tô querendo trazer para a clínica, né? Olha lá. É o Ultraform, né? Que é um tratamento para estimular colágeno, para tratar gordura, contorno corporal, melhorar linhas, rejuvenescimento. Então, assim, é bem legal também que é um tratamento indolor, né? E hoje em dia todo mundo gosta, né? Tanto se prevenir como tratar, né? Linhas de expressão. E a longo prazo, a gente quer sempre estar inovando e trazendo coisas novas, porque na área da estética tem coisa nova todo dia, não dá pra gente abraçar o mundo, tem que selecionar algumas coisas, né? Porque tudo a gente não dá conta de fazer. Mas assim, o certo e o que eu gosto, sempre tá estudando, sempre tá lendo, sempre tá se atualizando. E uma coisa que eu tô com vontade de fazer é começar a dar uns cursos livres, né? Pessoal. Aí, pessoal, novidade. Novidade, estamos se programando aí. Estamos se programando para dar cursos, né? Começar aos poucos, que tudo a gente tem que começar, né? E estou me programando aí para ver certinho se logo eu já começo a dar uns cursos assim. Perfeito, Cimeire. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, um bate-papo muito legal. Eu acredito que foi bem esclarecedor, né? Até mesmo para as pessoas te conhecerem melhor, saber um pouquinho do seu trabalho, o que você atende. Falamos aí de diversos temas também. E eu gostaria, né, nesse encerramento, que você deixasse aí um recado, né, para as pessoas, para os profissionais, né, que estão iniciando, né, estão buscando aí capacitação, atualização, estão entrando no mercado. Eu gostaria que você contribuísse, né, com essas mulheres, essas moças que estão entrando aí no mercado da estética. Então, trabalhar com estética é você trabalhar com autoestima, realçar a essência e a beleza de cada uma. Então, a gente nunca pode comparar um paciente com outro, cada pessoa é única, e eu sempre falo, o menos é mais. A gente sempre tem que trabalhar com cautela, porque as pessoas querem melhorar, mas as pessoas querem uma melhora sutil, que não seja uma coisa tão agressiva, que você olha e você fala, meu Deus, olha o que essa pessoa fez. Então, assim, a gente tem que ter muita cautela, a gente tem que ter muito discernimento, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente trabalhar com saúde é você trabalhar com a autoestima da pessoa. Quando a pessoa chega nas suas mãos, é porque a pessoa quer melhorar alguma coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a pessoa, sabe? A gente tem que ter amor ao que faz, principalmente, porque eu falo que hoje em dia tá difícil. Então, assim, eu tenho muito amor no que faço, eu tenho muito carinho pelo que eu faço e eu atendo todos os meus clientes, todos os meus pacientes com o maior carinho, com maior atenção. Então, assim, a gente tem que priorizar. Cada pessoa é única, a gente tem que saber tratar cada um como cada um. Legal, pessoal. Então essa foi a Cimeire Galdino. Ela é biomédica e também esteticista. Contribuiu muito conosco. Cimeire, muito obrigado por você ter participado do O Especialista Podcast. E em breve vamos trazer mais uma entrevista com ela daqui uns 3, 4 meses. Com certeza vai ter alguma novidade. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz, né? E eu só tenho a agradecer. Obrigado mesmo de coração.
E eu agradeço também você que nos acompanhou, esse podcast, O Especialista, e até breve. Valeu, pessoal!